Queridas irmãs do Grupo Produtivo, eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por esta oportunidade e também à irmã Maria José pelo convite. Este grupo produtivo que tem abençoado nossa igreja, grupo produtivo que tem integrado as mulheres que têm habilidades artísticas, dons que Deus deu a cada uma de vocês, que vocês possam continuar realizando esse trabalho para a honra e glória de nosso Deus. Nós estamos no mês da família, mês de maio, e eu escolhi assim um tema para poder falar sobre família. Eu não poderia deixar de pensar em uma mulher que pudesse ser exemplo para nós. Poderia ser uma mulher do nosso próprio grupo produtivo, não é? Ou então uma mulher da Bíblia. Eu escolhi assim uma mulher que tem uma história belíssima na Bíblia. Por isso que fui assim impactada, fui emocionada com a história de Abraão e Sara na novela Gênesis. Não sei quantos estão assistindo a novela Gênesis. Eu estou, meu esposo e meu filho. E realmente a história de Sara é belíssima. E eu fiquei assim encantada. Eu sei que a novela tem muita fantasia, tem muitas coisas que não estão na Bíblia. Mas, graças a Deus, que quando tem momentos, fatos que são bíblicos, normalmente eles citam o livro Gênesis, o capítulo e o versículo. Então o fato sempre é relacionado à Bíblia. Tudo isso leva assim as pessoas a buscar o maior conhecimento, mas não deixe de ver a novela lendo a Bíblia para ver realmente a história correta. Então eu gostaria agora de mencionar esta mulher, Sara, que eu escolhi, uma mulher exemplo de fé, uma mulher assim que beneficiou o seu povo, uma mulher que foi corajosa, foi obediente a Deus. Aí você pode me dizer, mas é Sara de Abraão? Sim, é Sara de Abraão. Ela foi um exemplo de fé. Ela foi considerada uma heroína. Em Hebreus 11, quando cita os heróis da fé, Sara é citada como heroína da fé. Por isso que eu quero trazer hoje para podermos assim meditar. Lembram vocês que Abraão foi chamado por Deus? Abraão foi chamado por Deus e ele saiu da sua terra juntamente com Sara. E veja bem aqui como diz a Bíblia. Gênesis 12, versículo de 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Mas adiante diz assim, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, porque depois ele chegou em Harã e de Harã para Canaã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai. E mais adiante ainda, aqui no outro versículo, no versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. E ali Abraão ficou grato a Deus e edificou um altar. Esta descendência que Abraão esperou tanto, Sara esperou tanto e demorou a chegar. Mas Abraão sabia que seria o pai de uma grande nação. Sara então seria a mãe de uma grande nação. Então Sara e seu marido confiaram em Deus e cumpriram os propósitos do Senhor. Ele, herói da fé, e ela, heroína da fé. Bom exemplo para nós, para que possamos seguir nesse mês de maio, o mês da família, que também já foi chamado mês do lar. Mas nós estamos assim para estudar sobre uma família, mas estudar especificamente sobre essa mulher, Sara. Vocês lembram que Abraão e Sara teve ali, onde eles moravam, teve uma grande fome e eles foram para o Egito. Lá no Egito, enfrentaram uma história dramática com o faraó. Não vou entrar em detalhes,
mas eles voltaram para Canaã. E assim vários anos se passaram, desde que Abraão e Sara ouviram as promessas de Deus, mas ainda não tinham um filho. Imagine vocês, 25 anos se passaram para ser cumprida a promessa de Deus. 25 anos, muito tempo, não é? Eu, pelo menos, quando eu tive câncer de mama em 2004, eu lendo a Bíblia, eu li aquele versículo do Salmo 128, Salmo da família. Verás o filho dos teus filhos. E eu percebi que o Senhor estava falando comigo, que eu veria o filho de meu filho, ou a filha de um neto, uma neta. E eu disse, ó Senhor, eu só quero isso, mais nada, Senhor, mesmo que eu morra depois. E Deus assim cumpriu a sua promessa, viu? Depois de 3 anos, eu pude pegar no colo, pude pegar nos braços Isabela, a filha de meu filho. E depois assim de 3 anos, eu não aperriei a Deus, eu não realmente não cobrei, não fiquei ansiosa demais, impaciente, cobrando de Deus, mas também não cobrei de meus filhos, certo? Mas eu dou graças a Deus pelo nascimento da minha neta. Hoje eu tenho 4 netos, já vou receber o 5º neto. Tudo são realmente da promessa do meu Deus. Então eu posso assim dizer que Sara, ela ficou angustiada, porque depois de já num tempo já se passava 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela ficou cada vez mais angustiada. E ela quis resolver a situação. Ela pensou assim, eu acho que Deus falou que Abraão seria o pai de uma grande nação, não eu. E ela quis resolver, porque as mulheres estéreis naquele tempo, elas davam permissão ao esposo para deitar-se com uma serva, a serva dela. Por isso Abraão deitou-se com Agar, a escrava egípcia, e ela teve assim um filho que se chamou Ismael. Pensando Sara que seria a solução, porque Agar daria aquele filho para Sara e Abraão. Era o costume, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu um conflito, não é? Uma discórdia muito grande entre as duas mulheres. E esse conflito foi tão grande, se tornou um conflito familiar. Eu quero agora ler em Gênesis 18, que diz assim, Gênesis 18, eu vou ler para vocês quando acontece a aparição daqueles 3 homens. Abraão estava na porta da tenda, estava fazendo muito calor, e ele estava ali descansando um pouco quando aparecem aqueles 3 homens. E ele fica muito feliz, e os homens ficam ali na árvore, e ele até serve aos homens, não é? Dá uma alimentação farta para eles. E eu quero ler aqui no versículo que diz assim, é o capítulo 18 de Gênesis. Então eles perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu com seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Sara estava com 80 anos aí, quando ouviu esta notícia vinda do Senhor. Por acaso, a eles disseram, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Quem sabe que se você esteja esperando algo do Senhor, esteja desesperada neste momento, mas saiba que não há nada demasiadamente difícil para o nosso Senhor Deus. E eles continuaram falando, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo,
voltarei a você e Sara terá um filho. Então aconteceu que Sara teve até medo e negou que estava sorrindo. Observe vocês que Sara ficou incrédula. Realmente ela não acreditou. Ela não acreditou que teria um filho, porque ela já tinha 80 anos. Então, esse riso foi um riso de incredulidade. Mas observem também vocês que Abraão também sorriu e também teve um riso. Veja bem, eu vou ler aqui. Quando Deus muda o nome de Sarai e diz a Abraão: Sarai, sua mulher, será chamada de Sara agora. Porém, de Sara, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Agora, com certeza, Sara tinha suas dúvidas, né? O filho nasceria dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo. Quer dizer, até aí, a gente dá a entender que ele sorriu. Por que ele sorriu? Aí tem um comentarista bíblico que disse que ele sorriu de alegria. Sara não, foi de incredulidade. Mas outro comentarista bíblico, Champlin, muito famoso, ele diz que Abraão também duvidou, também falhou na fé. Porque disse assim, aqui mesmo continua, pode nascer, Abraão falando, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Observe vocês, eu acredito igualmente a Champlin, né? Que ele também duvidou pela a idade avançada que ele tinha e também de Sara. Mas observem que este riso, não sei, quer dizer, este riso que aconteceu em Sara foi um riso de incredulidade, mas será que aconteceria também comigo e com você? Você já com 80 anos recebendo uma notícia dessa, você também não sorriria? Não sei, às vezes eu fico pensando que essas falhas, né, esses pecados, essas inconsequências nossas acontecem mesmo. E Sara sorriu, mas ali esse riso de incredulidade depois foi um riso de alegria. O seu filho foi chamado Isaque, que quer dizer riso, tanto o riso de Abraão como o riso de Sara. Então veja bem, este riso de incredulidade passou a ser um riso de alegria, riso de fé, de confiança que Deus iria cumprir a sua promessa, porque ele tinha prometido. Então vejam como é lindo, né, observar quando Sara enxerga o milagre que aconteceu. O milagre porque era um milagre mesmo. Não era da parte de Abraão, de Sara, não era nada deles, mas sim de Deus. Estava acontecendo um milagre vindo de Deus. E Sara se alegra com este milagre. Eu gostaria também de dizer para vocês que a fé de Sara foi transformada. Aquela fé que estava em dúvida, aquela, não sei se seria fé, não é? Aquela incredulidade. Foi realmente, agora ela passou a ter uma fé fortalecida, uma fé vitoriosa. Eu quero ler agora quando nasce Isaque. Se encontra em Gênesis 21. Eu quero ler aqui o que diz a Bíblia. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice. E deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Não no tempo que nós esperamos, não no tempo que Sara esperou tanto, mas no tempo de Deus. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. E mais adiante diz assim, Sara disse, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Sim, agora era um riso de alegria, um riso de confiança em Deus, de realização. E mais adiante fala, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Ela mesma falando. Isaque cresceu e foi desmamado, e aí teve uma grande festa.
Então observe vocês, como o Senhor Deus é poderoso, como Ele pode fazer muito na minha vida, na sua vida, como temos que confiar no Senhor, nosso Deus. Eu gostaria assim de dizer que esse filho prometido chegou, mas chegou na hora que Deus quis, chegou quando Deus mandou. Então, irmãs, Sara, ela morreu com 127 anos e foi sepultada em Hebrom, na caverna que Abraão, seu marido, comprou. Sara foi um grande exemplo porque ela é a única mulher na Bíblia que tem a idade com que morreu, 127 anos. E entre o nascimento de Isaac e a morte de Sara, ela viveu ainda 37 anos. Ela aproveitou bastante da sua maternidade. Ela ficou realmente feliz criando o seu filho Isaac. Mas Sara não era só uma mãe perfeita, uma mãe exemplar. Sara também era tia, Sara era irmã, Sara foi uma filha bondosa, uma filha realmente compreensiva. Sara foi uma mulher de exemplo na sua comunidade. Ela tornou-se assim um exemplo de fé e é relacionada, como eu disse no livro de Hebreus, como a heroína da fé. Hoje, Sara é lembrada como mãe de Israel, do povo israelita que está precisando muito de nossas orações. É símbolo da promessa de Deus. Abraão, pai de uma nação, e Sara, mãe de uma nação. Que bom a gente estudar essa história, não é? Como é emocionante. Mas eu quero destacar que o exemplo desta mulher imperfeita, sim, uma mulher imperfeita, como nós, mas foi um exemplo de fé e obediência a Deus. Ela se deixou ser usada por Deus. Ela foi submissa a Deus. Ela realmente aprendeu lições, mas foi uma mulher de fé e obediente a Deus. Eu quero dizer assim que essa matriarca de Israel sirva hoje de exemplo para mim e para você, neste mês da família. Sara foi esposa do patriarca Abraão, aquele conhecido como o pai da fé, o amigo de Deus. Sara foi mãe do patriarca Isaac, aquele que Deus confirmou a promessa, que ele seria pai de uma grande nação. Sara foi a avó do patriarca Jacó. Foi também bisavó de José e dos seus irmãos. Sara fez parte da genealogia de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ela faz parte da família do nosso Messias, Jesus Cristo. Então é impossível não admirar a fé desta mulher, a fé dos patriarcas com quem ela conviveu. Eu gostaria assim também, para deixar para a sua reflexão final algumas perguntas. Você já esperou cumprir uma promessa de Deus? Você aguarda ainda o cumprimento de uma promessa de Deus? Como tem sido a sua atitude de esperar pacientemente pela promessa de Deus? Segundo, Deus usou Sara apesar dos defeitos, apesar da impaciência dela. Como Deus pode usar a mim e a você, apesar dos nossos defeitos. Ele quer nos usar. Apesar de nossas imperfeições, precisamos nos submeter à sua vontade. E terceiro, a fé de Sara foi transformada. Sua fé foi fortalecida. Você precisa também deixar a incredulidade. Eu preciso deixar a incredulidade. Eu preciso pedir, como os apóstolos pediram ao Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, que nós possamos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé, que a nossa fé seja uma fé assim transformada, uma fé fortalecida, uma fé vitoriosa. Eu quero assim orar com vocês, orar pedindo ao Senhor, transforma nossas vidas, transforma nossas famílias, aumenta a nossa fé.
Que Deus nos abençoe, a minha família, a sua família, ao grupo produtivo, que Deus continue abençoando. Amém.